Vamos aprender um pouco sobre o que seria a reencarnação de uma forma facilitada através de uma psicografia do médium Chico Xavier, por intercessão do espírito de André Luiz. O nome da obra chama-se Missionários da Luz. Os desenhos são de Rodival Matias. A reencarnação de Segismundo. Em uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar no prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. No plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. André Luiz e seu instrutor Alexandre chegam à casa de Adelino, Raquel e Herculano, que trouxe Segismundo para a aproximação com o casal. Esperava-os na entrada da casa. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Segismundo, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde com seu filho primogênito. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da mesa e percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Alexandre aproxima-se e dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar-lhe o interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas perguntas pueris, consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e do diálogo amoroso da esposa, Adelino despede-se com uma delicadeza não habitual e promete voltar à noite, mais cedo, para orar juntos ao deitar. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical preferida, com emotividade infantil, pelo pequenino João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro de sua avó materna, enquanto Adelino vagueia no quarto angustiado e espantadiço. Adelino apavora-se ao ver Segismundo. Alexandre interfere lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele. E em seguida convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca de seu perdão e acolhimento paternal. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, que foi seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que inundava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre, que estão na frente, e André Luiz e Segismundo, que estão atrás, deixam a casa de Adelino e Raquel para retornarem na semana seguinte para iniciar o serviço de reencarnação. André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel na véspera da ligação do espírito Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontraram Herculano e Segismundo, em companhia de espíritos construtores, que iam cooperar na sua formação fetal. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino, com a assistência de espíritos construtores. Ante a iminência da reencarnação, Segismundo torna-se extenuado e abatido. Sentia-se fraco e incapacitado, e receava a ideia de novos fracassos ao retorno à carne. Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após encarnado. Antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar, o momento crucial de sua redução perispiritual. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente.
Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja a portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime de entrega de Segismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposentado conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços de sua avó materna. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma, e logo seria carne de sua carne. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo, e após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio e voam em direção à colônia espiritual, conhecida também como Nosso Lar, que é o lugar onde vivem. Essa é uma ilustração de Alexandre e André Luiz, na colônia espiritual Nosso Lar.